nome é Mariana, sou de São Gotardo, moro em Uberaba. Eu tenho 34 anos e sou mãe da Helena. A minha história com a Helena, ela começou ainda antes dela nascer. Era uma gravidez gemelar e eu tive uma doença, né, que se chama síndrome de transferência feto-fetal, que é quando um dos bebês ele se beneficia mais do que o outro. Eu já tinha, além dessa síndrome, um dos bebês não se desenvolveu e eu precisei passar por uma cirurgia intraútero. Só que em razão desses complicadores e também até provavelmente da cirurgia, com 27 semanas, Helena resolveu nascer. Ela também tinha um problema grave, um defeito, né, um defeitinho no coração, chamado truncos arteriosos. Isso causava um aumento do fluxo sanguíneo. Isso, obviamente, uma cardiopatia muito grave, traria, né, para ela vários problemas. Então, por causa do parto prematuro, né, Helena ficou internada 3 meses. Nesses 3 meses aconteceram muitas intercorrências. Quase todas as intercorrências possíveis e imagináveis. E Helena nasceu pesando 870 gramas. E quando ela atingiu 1 quilo, foi feita a primeira cirurgia, né? Ela fez uma cirurgia paliativa no coraçãozinho para poder ter condições de esperar a cirurgia de correção, que era uma cirurgia realmente muito demorada. Pós-operatório, Helena teve 2 paradas cardíacas e nós saímos, né, dessa primeira internação da UTI com um diagnóstico de leucomalácia grave, grau 3, que é um machucadinho na cabecinha, né, no cérebro do bebê, que acaba por trazer uma série de consequências e de atrasos neuropsicomotores, os quais Helena teve. Apesar desse diagnóstico, né, e apesar das situações, Helena saiu muito bem, vinha se desenvolvendo, né, dentro das limitações que ela tinha, de uma maneira muito feliz e satisfatória. Inclusive, ela saiu do hospital mamando no peito, ela chegou a se alimentar por boquinha, né? Comia papinha, comia frutinha. Num determinado momento, a equipe médica, né, que acompanhava ela percebeu que Helena parou de desenvolver. Na verdade, ela começou a regredir, ela começou a perder algumas habilidades, algumas capacidades que ela já tinha conquistado. E foi então que nós tivemos mais um diagnóstico, né, de que Helena então era agora também uma criança epilética. Ela tinha uma epilepsia chamada síndrome de West. É um tipo de epilepsia que acomete as crianças na primeira infância. Quando ela fez um aninho, ela fez a cirurgia de correção do coraçãozinho. E, enfim, nós estávamos cheios de esperança, né? Todo mundo cheio de esperança nos diagnósticos, prognósticos. Porém, com 1 ano e 5 meses, em razão de uma pneumonia fulminante, Helena veio a falecer. Nós vivenciamos situações, experiências que eu jamais supus. Helena era muito forte, ela era muito guerreira, resistente, resiliente. Durante muito tempo, na verdade, Helena passou a se alimentar por sonda nasointeral, que é uma sondinha que a gente coloca no narizinho. Durante um tempo também, Helena ficou oxigênio dependente para ajudar a respirar. E ela precisava de inúmeros cuidados, físio, fono, TO. Então, eram condições, né, situações muito incomuns.
Eu queria, na verdade, falar sobre empatia, na verdade, sob um outro aspecto. Então, quando uma pessoa chegava e me perguntava assim, sua filha tem algum problema? Aquilo, num primeiro momento, me soava muita falta de empatia. Mas aí eu fazia o processo inverso e me colocava no lugar daquela pessoa, e supondo, né, que ela muito provavelmente ela não entendia, ou que talvez para ela realmente aquilo fosse um problema. Por isso a pergunta. E eu respondi que sim. Eu acolhi aquela pergunta e falava que sim, ela tem um problema. E aí, de uma maneira muito carinhosa e muito sutil, eu ia contando a nossa história e colocando as palavras certas, né, os termos que eu achava, que eu acreditava que eram os termos ideais e a forma como eu gostava que se referiam a nós. Ou às vezes a pessoa perguntava assim, sua filha é deficiente? Eu falava sim, ela é deficiente. Da mesma forma, ia contando, porque eu me recusava a polemizar ou a me fechar por conta dessa falta de empatia, né, das outras pessoas. Eu particularmente acredito que na imensa maioria das vezes não havia má intenção. Obviamente que sempre tem pessoas maliciosas, maldosas, com perguntas ou gestos, até, eu diria que até cruéis, sim. Então, às vezes, quando me perguntavam, sua filha é doente? Eu falava, sim, ela é doente. Ela tem uma doença no coração, ela tem uma doencinha na cabeça. Ia tentando acolher aquela pessoa, né, pra poder aproximar realmente. Uma outra situação também que eu acabei tendo que exercer muito essa minha empatia foi logo depois que Helena faleceu, que Helena morreu. Também em razão desses, né, dos termos, né, e as pessoas nunca sabiam como dizer ou como falar, ou nem como se dirigir a mim. Eu me frustrava muito, eu ficava realmente muito triste, achando que as pessoas estavam querendo que eu esquecesse, ou queriam esquecer Helena, ou queriam que eu esquecesse, né, que a nossa história, infelizmente, acabou dessa forma. Eu comecei a me colocar no lugar daquelas pessoas e pensar que, muito provavelmente, se eu não tivesse experimentado, se eu não tivesse vivido aquilo, eu também ia ficar com dedos, eu também ia, às vezes, evitar os assuntos, até com a intenção de proteger aquela pessoa, né? Que mãe que não ama falar dos seus filhos, né? Meu melhor assunto é Helena. Então, quando eu percebi um desconforto ou que as pessoas tentavam mudar o assunto por causa do desfecho dessa história, né? Eu tentava, de uma maneira sutil, usar as palavras, né? Que Helena realmente tinha falecido, que Helena morreu. Óbvio que ia depender de cada tipo de pessoa, e eu fazia questão de explicar, mas eu entendia, eu comecei a ter empatia por essas pessoas e me colocar no lugar delas. Passei por um período realmente que eu fiquei muito doente, eu tive uma depressão, eu tenho, né, uma depressão, mas eu consegui me livrar daquela tristeza que me consumia, ver, né, enxergar mais uma vez as coisas de um outro ângulo e comecei e me dispus a reviver, a voltar para a vida, e acertadamente eu achava que as pessoas achavam aquilo estranho. E eu me deparei de novo com a falta de empatia das pessoas, de não entenderem por que depois de tudo isso ainda uma pessoa quer tanto viver, quer tanto ser feliz e quer sorrir e quer ver o mundo e quer acreditar que o mundo é bom e que ainda tem muita coisa para acontecer. De certa forma me incomoda, eu percebo que as pessoas se incomodam realmente, né, com a minha forma de até brincar e de falar sobre o assunto. Eu desejo que nós, familiares, né, ou pessoas
que passam por situações incomuns, diferentes, para que a gente exige, né? A gente quer tanto, a gente luta, na verdade, por tanto por empatia das pessoas, mas que nós também sejamos mais empáticos. E tenta entender, tenta acolher aquele desconforto inicial de uma forma sutil, leve, bem-humorada e não se prender e não se fechar pro mundo, porque pra gente já é tudo muito mais restrito, complicado. Eu sempre me coloquei, desde sempre, eu sempre achei que o lugar do outro era um lugar que eu devia visitar sempre. E eu aprendi com Helena, aprendi com a nossa história, com a nossa experiência, com as nossas lutas, que a empatia, ela pode transformar o mundo, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas que não entendem ou que não conhecem, para que elas se aproximem, né? E primeiro perguntem, né? Fala assim, oi, eu posso me aproximar? Posso conversar com você sobre sua filha, sobre seu filho? Eu acho muito difícil, a não ser que seja uma situação muito complicada, que uma mãe vai dizer, não quero falar. A gente vai querer contar sim. E aí cabe a nós também estarmos dispostos, né, familiares, a conversar com naturalidade, com a naturalidade que a gente quer que essas pessoas tenham com a gente. Aquilo se tornar natural para elas também, né? E a mesma coisa quando alguém se depara com uma mãe enlutada, né? A maneira de se abordar é perguntar assim, você quer falar? Você se importa? Você se incomoda de falar? Se a pessoa disser que não, o assunto vai fluir e nós também vamos falar de morte de uma forma natural. E quando acontecer situações inusitadas, e sua filha como que tá? Eu falo, então, Helena, não sei se você soube, Helena faleceu. E eu percebo que é muito constrangedor, por empatia, eu tento descontrair, falei, não, mas tá tudo bem, nós estamos todos bem agora. E começa a contar, foi uma história muito legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quebrar essa distância. E a gente só vai quebrar esse distanciamento com empatia, falando sobre empatia. Vamos levar para as pessoas que ser diferente é normal e que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem sempre e sempre se colocando no lugar do outro. Não tem como dar errado, não tem segredo, não tem mistério. Toda vez que a gente se coloca no lugar do outro, toda vez que a gente se imagina naquela situação e a gente pensa, como eu gostaria que fizessem comigo, né? Como eu gostaria que reagissem ou agissem comigo. Toda vez que a gente fizer esse exercício, não tem como dar errado. Nós vamos sempre termos as melhores atitudes, as melhores ações, as melhores reações, os melhores diálogos, as melhores conversas. E eu acho que vai ficar tudo mais fácil para todo mundo. A gente se sente excluído, tentar entender. E a partir desse entendimento, né, ensinar para essas pessoas, mostrar para elas que elas estão enganadas e que nós somos sim muito felizes, apesar de tudo aquilo que elas acham que é impossível ser feliz naquelas circunstâncias ou diante daquelas situações. A felicidade também é uma escolha. Então, é isso. Um beijo.